É engraçado que nessa comunicação que vai havendo entre o Ocidente e o Oriente, algumas palavras vão sendo importadas e entrando na cultura popular. Uma das palavras que hoje é comum no vocabulário usual, por exemplo, é a palavra astral. Só que como baixo astral, né? Fala assim, baixo astral. Tem até aquela música do Cleiton e Cledir, deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Então são termos da cultura. Termos da cultura, vamos dizer assim, esotérica, que entram na cultura popular. E uma palavra que vem entrando cada vez mais na cultura popular é a palavra karma. Só que ela vem entrando distorcida. Ela vem entrando no conhecimento público como uma lei punitiva, como uma coisa ruim que te acontece. Ah, é meu karma, como dissesse, é uma coisa ruim. Né? Pois eu ouso dizer que é uma lei extremamente benéfica. Extremamente benéfica. Mas para isso a gente tem que tentar entender o contexto maior. E o contexto maior, a meu ver, parte dessa frase das cartas dos Mahatmas do mestre Kutumi. Só reconhecemos uma lei no universo, a lei de harmonia, de perfeito equilíbrio. Olha só que coisa forte. Só reconhecemos uma lei no universo, a lei de harmonia, de perfeito equilíbrio. Aonde que entra o karma nessa história? Na falta dessa harmonia. Toda vez que essa harmonia universal, é uma lei universal, não é uma lei daqui da evolução terrestre. Uma lei universal. Toda vez que essa lei é quebrada, ou seja, em que a desarmonia é gerada, a própria natureza, para restabelecer a harmonia, ela devolve ao ponto de origem aquela harmonia, desarmonia gerada. Então usa-se muito a analogia de um tanque de água límpida, serena, e você joga uma pedrinha, aí essa pedrinha gera ondas concêntricas que elas vão, até chegar na borda do tanque, e quando elas chegam na borda, elas voltam exatamente ao ponto da origem. É mais ou menos algo assim. Então, essa outra é depois, não é agora não, só no final. Então, olha só. Karma é essencialmente a lei da harmonia. A lei da harmonia universal. O problema todo é que nós, seres humanos, provavelmente levamos algo em torno de 777 vidas para aprender isso. Para aprender a lição da harmonia. Essa é a questão essencial. É assim que eu vejo o karma. Agora, diz a literatura também que o nosso karma acumulado é tão grande, de tantas besteiras que a gente fez, sei lá, ao longo de 400, 500, 600 vidas, a gente não sabe aonde que a gente está nessa jornada, mas que, dizem os autores, que os senhores do karma modulam o retorno dos efeitos dessa lei para que essa lei retorne de uma forma pedagógica, para que ela possa vir a nós
de maneira que nós possamos aprender, inclusive com seus efeitos. E, portanto, o karma ele é sempre instrutivo. É lógico que, às vezes, a pessoa não entende, nem vai entender. Mas o ser interno está entendendo. Ele é capaz de processar, porque a vida não é só esse espaço físico entre a concepção e a morte. A vida é um processo inteiro de mergulho na matéria. E de mergulho e de retorno para que todas essas experiências sejam convertidas em crescimento desse ser interno. E, portanto, em muitas circunstâncias, as pessoas não compreendem. Mas quando o ser interno se recolhe na sua subjetividade, nesse intervalo entre uma vida e outra, ele faz a ligação entre a causa e o efeito. E ele percebe que, sendo responsável por uma pessoa, é isso que o ser interno é. Na verdade, somos nós somos esse ser interno. O nosso grande equívoco é que nós nos identificamos demasiadamente com a pessoa. Então a gente pensa que é uma pessoa, com nome, endereço, CPF, a gente é profundamente identificado com essa pessoa, e o ser interno, ou eu superior, ou o espírito, aí a gente pensa que é um balãozinho que está aqui pairando sobre a nossa cabeça. Quando a coisa é exatamente o inverso. Nós somos o ser interno que habita uma pessoa temporária. Esse ser interno, ele é eterno. Porque a vida é eterna, a vida é infinita. A vida não tem começo nem fim. E a cada período ele dá um novo mergulho na matéria. E a cada mergulho ele cria uma personalidade. Essa pessoa que nós pensamos que somos, ela é uma projeção desse ser interno, ela é uma criação desse ser interno. E esse ser interno, ele é responsável pelos atos dessa pessoa. Então a desarmonia gerada por essa pessoa, muitas vezes vai retornar na mesma existência para a mesma pessoa, e muitas vezes ela vai retornar em outras existências para uma outra pessoa criada e mantida por esse ser interno. Então, a lição que nós precisamos aprender primeiro de tudo, é que o grande engano, a profunda heresia, como se diz, é a nossa identificação exagerada com a pessoa que pensamos que somos. É lógico que alguma identificação tem que existir. Você tem que saber o seu nome, porque isso é uma convenção para as pessoas se reconhecerem. Você tem que saber o seu endereço, você tem uma profissão, você tem habilidades que foram desenvolvidas. Há uma série de coisas que você adquiriu em termos de informação e de conhecimento, que elas são necessárias para a vida material. Mas daí a gente pensar que nós somos esse ser temporário, essa pessoa temporária, é o grande engano que a gente comete. E comete. Mesmo nós teósofos, que temos toda uma base doutrinária, a nossa mente ainda é muito viciada, muito acostumada a pensar em nós como essa pessoa com nome e endereço, que é por natureza transitória. Então esse é o profundo engano que gera a problemática toda. A questão que eu acho que me parece da maior relevância é como
descobrir essa harmonia? Como viver em harmonia? Provavelmente nós só vamos aprender isso por inteiro na hora que nós passarmos para outra margem, na hora que nós nos tornarmos adeptos. Porque esses mestres de sabedoria, eles compreendem perfeitamente a lei da harmonia e vivem sem ferir a lei. Portanto, eles não geram karma. Agora, nós, na nossa ignorância existencial, por não compreendermos essa lei e por não sabermos viver em harmonia, nós geramos karma. Então, a grande lição, a meu ver, que é uma lição de vida, é como viver em harmonia. Como não gerar karma. É interessante que gostei de todas as palestras, painéis excelentes, mas a gente vai refletindo a cada uma delas. E a Sinira colocou uma coisa interessante na fala dela. Ela falou assim, se você ficar pensando toda hora que você vai fazer alguma coisa errada, você não vai fazer nada. Você tem que tocar para frente a vida. É verdade. Mas, na verdade, o problema não é você virar um vegetal porque você não quer quebrar a harmonia. Pelo contrário, talvez você fique até mais ativo quando você descobrir como viver sem ferir a harmonia. E, normalmente, a gente fere essa harmonia quando? Quando os problemas surgem. Quando a gente quer uma coisa e outra pessoa quer outra. Quando a gente quer de um jeito e a outra pessoa quer de outro jeito. E aí começam os conflitos. Os conflitos existem dentro das pessoas, porque elas não compreendem a si mesmas, elas querem coisas incompatíveis, ela quer ir para o sul e quer ir para o norte ao mesmo tempo, então ela fica. Para onde eu vou? Às vezes ela quer fazer uma coisa que vai desagradar fulano e ela não quer desagradar fulano. Ela fica, o que eu faço? Faço ou não faço? Então você pode reparar que os conflitos internos, normalmente, têm a ver com desejos em conflito, desejos contraditórios em conflito. Porque se uma pessoa quer fazer uma coisa e ela pode fazer, ela vai e faz. Agora, se ela não percebe, ou se da ação praticada por ela, ela vê que feriu alguém, que magoou alguém, que quebrou a harmonia, nem sempre é fácil consertar. Né? Mas a gente sabe quando a gente está numa relação tensionada, às vezes numa relação de pai e filho, sempre existem tensões que têm a ver com os quereres diversos. Não é assim? E muitas vezes nessa hora a gente age de maneira a quebrar a harmonia. Portanto, para mim não tem a menor dúvida que aprender a lição da harmonia é despertar a sabedoria. É você saber que tem uma pedra na sua frente e que você não vai ficar dando soco na pedra, você vai desviar. Você vai encontrar um jeito de fazer o que tem que ser feito sem quebrar a harmonia. Né? Aí tem uma outra passagem do Mestre Kuthumi também, que é aquela segunda. Pode botar, Sérgio. Olha, outra coisa também que desconcerta a gente. Ele está falando de pesquisadores e tal, e diz, mesmo a mais tênue sombra de diferença, arma os pesquisadores da mesma verdade, aliás, ardorosos e sinceros, com o aguilhão do escorpião do ódio para com seus irmãos, igualmente sinceros e ardorosos. Vítimas iludidas da verdade deturpada, esquecem, ou jamais souberam, que na discordância está a harmonia do universo. Olha que outra frase
Na discordância está a harmonia do universo.